Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Conversa Teológica. Estamos retomando os nossos programas nesse ano de 2022 e para a gente é uma grande honra, um privilégio poder compartilhar com você assuntos a respeito de teologia, de Bíblia, de vida cristã. Lembrando que a Conversa Teológica é promovida pela Faculdade Batista Pioneira, instituição que está localizada em Ijuí, Rio Grande do Sul. E para saber mais a respeito de nossos cursos, daquilo que temos a lhe oferecer, você pode acessar batistapioneira.edu.br ou entrar em contato conosco através do telefone WhatsApp 55-3332-2205. Estamos a postos para te ajudar e trazer quaisquer esclarecimentos. Hoje, retomando as nossas atividades da Conversa Teológica, nós vamos abordar um tema e tanto. A pergunta central é a seguinte: devemos atualizar a Bíblia? Pode ser que você tenha ouvido falar desse assunto nos últimos dias, nos últimos tempos, e hoje nós vamos tocar nesse assunto um tanto quanto delicado, mas para que nós possamos discorrer a respeito desse assunto, nós temos dois grandes nomes aqui conosco e eles vão responder algumas perguntas, como geralmente eu digo, para mim é fácil perguntar, o desafio é do entrevistado de responder. Então hoje temos aqui o Dr. Clayton e o Dr. Josemar. Uma honra tê-los conosco. A honra é nossa, né? O tema é desafiador, mas a honra de participar, de fomentar e pensar, acho que é nossa, né? E é significativo o tema, né? A abordagem que a gente vai fazer. Exatamente. É uma alegria poder retornar aí às nossas conversas teológicas e poder tratar um assunto que tem pipocado aí nos últimos tempos no nosso meio e que com certeza é muito relevante para as pessoas que vivem no contexto de igreja, trabalham com as escrituras e aí aparecem algumas declarações, aparecem algumas perguntas e o que a gente faz com isso? Vamos ver o que a gente consegue resolver dessa situação, né? Então vamos lá, e você pode colocar aí nos comentários, tanto do Facebook quanto do YouTube, a sua opinião a respeito desse assunto. Para a gente é de grande valor poder ter essa interação com o nosso público que nos acompanha. Lembrando que você também é nosso cooperador compartilhando esse momento, essa nossa conversa, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Então vamos lá para as nossas perguntas. Começo perguntando ao pastor Josemar a respeito desse assunto o seguinte: vivemos dias onde defender valores e o cristianismo acaba trazendo sobre nós uma imagem de fundamentalista ou de alguém que está ultrapassado, que é retrógrado, né? Seria o cristão alguém que está desatualizado em relação aos seus dias, ao seu tempo? Porque a gente vê as pessoas dizendo que a evolução é a solução para os problemas da humanidade. Então, o cristão, ele seria um ser desatualizado no hoje? Olha, lamentavelmente, creio que em alguns momentos da história, nós optamos por não ter acesso a algumas informações, né? Como cristãos, nós nos baseamos na Escritura, na Bíblia, e de fato ela é suficiente para a nossa prática de fé diária, e esquecemos de olhar ao redor as outras ciências que existem e o quanto elas poderiam contribuir, inclusive, para esse processo de entendimento da Escritura, de confirmação daquilo que a Escritura diz. Então, em alguns momentos, nós optamos por não saber muito e dessa forma, nós nos tornamos limitados numa discussão que exige uma abordagem mais racional, né? Uma coisa é a discussão que nós temos dentro das nossas igrejas, onde a pessoa gostaria de saber o que tal texto bíblico diz, o que a Bíblia fala sobre tal assunto. Agora, fora do contexto cristão, onde a pessoa não quer saber sobre Bíblia, ela quer dados racionais, científicos. Muitas vezes a nossa argumentação ela acaba sendo, na visão dessa pessoa, né? A gente deve cuidar, não é que usar a Bíblia agora é um conhecimento raso, né? Não é isso, em hipótese alguma. Mas para quem não quer saber da Bíblia e não acredita na Bíblia, é uma discussão que ela não rende, né? E não é porque não tem informação, tem muita informação. Hoje diversas ciências colaboram, né, com a Escritura, inclusive dentro da área da pesquisa, né, o criacionismo e tal. Tem muita pesquisa que poderia nos auxiliar e nos dar uma resposta bem mais contundente, que confirma o que a Escritura diz, e junto disso nós poderíamos utilizar os textos da Escritura e ajudar essas pessoas a perceber que o conhecimento não é tão raso, né? Então a Bíblia sempre foi atual em todas as suas abordagens, né? Nós é que não percebemos que há outros recursos ao redor
que só confirmam essa atualidade, o quanto ela é importante para nós. E aí talvez um texto bíblico, né, que pode nos instigar, os bereanos, né, eles são citados em Atos como aqueles que iam atrás. Claro que eles foram atrás do que eles tinham acessível na sua época, mas eu creio que nós podemos aplicar para os nossos dias, né? Se formos esses bereanos também, nós vamos ler um texto da Escritura, tá, e aí? Como isso se concretiza, se confirma no nosso dia a dia? E aí há diferentes ciências que poderiam ser utilizadas. E ainda da expressão do fundamentalismo, ou de nós sermos chamados de fundamentalistas, é uma expressão pejorativa, porque o fundamentalismo ele surge, né, como uma resposta ao evolucionismo ensinado nas escolas. E aí você se afasta, né? Então, ciência é ciência, fé é fé, e pronto, né? São duas coisas distintas. E talvez por essa perspectiva, por nós nos afastarmos do meio científico, por acreditarmos na Bíblia, o que é bom acreditarmos na Bíblia, mas uma coisa não exclui a outra necessariamente e obrigatoriamente. De certa forma, nós nos tornamos fundamentalistas também nesse aspecto do conceito, né? Onde nós nos afastamos de tudo, nós não lemos outros aspectos à nossa volta e perdemos aquilo que a ciência poderia nos auxiliar em termos de argumentação, que é tão significativo, né? Interessante falar dessa questão do fundamentalismo, né? Hoje nós temos um grande problema que é a conceituação dos termos que a gente aplica, né? Então, fundamentalista tem um lado positivo e um lado negativo. O que exatamente é, né? Eu diria assim, se dizer que ser fundamentalista é crer na inspiração das Escrituras, na autoridade das Escrituras, né, na herança delas, sim, eu sou fundamentalista, e não tenho problema nenhum de reconhecer isso, né? Mas tem todo esse outro lado, né? Então, é sempre a necessidade de definir os termos, o que se quer dizer com cada um deles, tá? Esse é o problema. E, Pastor Clayton, pensando em cima desse assunto, seria a Bíblia um material que está antiquado, ele está ultrapassado? Tem alguns assuntos da atualidade que ele não alcança, porque a gente vê algumas pessoas falando, olha, se você crê na Bíblia, você está lá no passado, né? Na Bíblia não toca alguns assuntos que nós vemos na atualidade. Daria para afirmarmos ou aceitarmos isso que as pessoas têm falado a respeito da Bíblia? Olha, primeiro precisamos reconhecer que, de fato, a Bíblia foi escrita num outro tempo. Se você pegar os livros mais antigos, nós temos mais de 3.000 anos em que eles foram escritos e os últimos há quase 2.000 anos, né? Pegar Apocalipse, que deve ter sido escrito na década de 90 depois de Cristo ali. Então, não foi anteontem, né, que foi escrito esse texto. Isso precisamos reconhecer. E, obviamente, nós temos discussões e temas dos nossos dias que não faziam sentido nenhum trabalhar lá atrás, especialmente você pegar, por exemplo, na parte ética, na parte bioética, né? Células-tronco, dá para trabalhar com isso ou não dá? Né? Bom, há 2.000 anos atrás não era a discussão do dia a dia que eles tinham ali. Então, nesse sentido, há temas atuais que não estão mencionados nas Escrituras, mas os princípios para tratarmos e lidarmos com esses temas estão todos presentes. Tem um livro que eu acho muito interessante, Ética dos 10 Mandamentos, do Hans Ulrich Reifler. Ele pega, e aí ele faz um escopo bem demarcado, que são os 10 mandamentos, e em cada um deles, ele vai tratando, por exemplo, assim, não matarás. É simplesmente não matar, ou está envolvido guerras, pena de morte, aborto, genocídio, e aí ele vai tratando vários temas da atualidade, a partir de uma regra, de um mandamento que foi dado há mais de 3.000 anos atrás, né? Então, nesse sentido, eu acho que existem temas que não são mencionados na Bíblia, mas que os princípios estão lá para nós abordarmos eles tranquilamente nos nossos dias. E a gente ouviu aí nesses últimos tempos, né, um nome de expressão no meio cristão, no meio evangélico, dizendo que deveríamos atualizar a Bíblia. Até vem aí o tema da nossa conversa de hoje, né? E o argumento que foi usado é porque a Bíblia não toca alguns assuntos da contemporaneidade, né? Então, olhando essa expressão desse nome, pastor, nós precisaríamos de fato ressignificar a Bíblia para que ela possa responder ao hoje? Seria ortodoxa essa afirmação desse pastor? Não muito ortodoxa, né? Acho que é exatamente o contrário disso, né?
Eu creio que foi muito infeliz essa forma de colocar isso, embora a gente possa depois discutir sobre a questão de novas traduções, alguma coisa assim, mas a questão é quando eu estou tratando das escrituras em si e dizer que as escrituras precisam ser atualizadas, eu acho muito complicado, né? E tem por trás disso, eu penso que não é simplesmente assim, esse versículo, se eu atualizo, se eu trago, né? Tem muito mais a ver com a nossa postura em relação às Escrituras. O fato de dizer assim, vamos atualizar isso aqui, por trás disso tem uma série de outras coisas. Qual é o meu posicionamento sobre inspiração? Esse texto é um texto qualquer, como um livro de geografia, um livro de história, de matemática, que obviamente precisam constantemente de atualização, ou estou olhando para um texto que é diferente, né? Qual a autoridade que esse texto tem? Ele é inerrante ou não? Então, dependendo dessas perguntas, a resposta quanto a atualizar ou não atualizar o texto bíblico vai estar claramente ali. Então, eu acho bem complicado usar essa expressão. E o outro problema disso é que no momento que eu digo assim, olha, esse material aqui, ele precisa ser atualizado. O que é que eu estou fazendo em relação a ele? Eu estou dizendo assim, eu estou mais ou menos aqui, esse é o mesmo patamar, e as escrituras estão aqui. Eu tenho uma autoridade, um poder de julgamento sobre esse material, dizendo que ele precisa ser mudado, atualizado, alguma coisa assim. Eu acho que eu estou numa posição exatamente o contrário disso, assim. A autoridade que as escrituras têm sobre a minha vida para dizer se eu preciso mudar ou não preciso mudar. E não eu em condições, ou seja, eu não tenho uma autoridade suficiente para dizer que as escrituras precisam ou não ser atualizadas. Eu acho que arrogante demais, né, usar essa expressão as escrituras, porque aí eu estou dizendo assim, eu estou num patamar acima delas. O que talvez ali e faz, né, não só talvez, o que faz sentido é o aplicar as escrituras, né? Então você interpreta com uma hermenêutica correta, né? Você entende o que o texto está dizendo e aí sim, a aplicação ela é contextualizada, ela é contemporânea, ela vai levar em conta aquilo que a gente está vivendo hoje, os problemas, a atualidade, as dimensões. Aí sim, mas é uma aplicação, mas ainda assim, o texto bíblico escrito é esse, ele não é mutável, né? Pelo contrário, né? As aplicações elas são diversas pelas realidades que nós vivemos a partir dali. Né? O problema foi que a expressão foi as escrituras precisam ser atualizadas, né? Como conteúdo não, elas estão ali. Sim. As aplicações, as realidades e as demandas que nós temos, elas vão mudando não é mais nem de tempos em tempos, décadas em décadas, é de semana em semana nós temos demandas diferentes. Mas o conteúdo das escrituras E eu acho que é ali que aparece exatamente o grande teólogo de hoje. É conseguir pegar esse texto de 2000 anos atrás, onde Deus nos fala, e aplicar ele para a realidade de hoje. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Do teólogo, do pastor, e é o que envolve, é o que faz a Escritura se tornar tão interessante no dia a dia, né? Tentar entender o que aconteceu lá, porque Deus falou dessa forma, né? Então, a ênfase deveria ter sido essa, né? Então, a gente precisa aplicar, porque também é ruim quando você ouve uma mensagem e quem expôs o texto bíblico não fez uma aplicação, né? Porque lá nos tempos de Noé era assim, ok. E eu? Né? O que esse texto diz para mim? Bom, aí a parte da aplicação é que é o exercício do teólogo, do pastor, né? Que torna esse texto vivenciável, né, por mim no dia a dia, né? Porque é muito fácil para o ouvinte dizer assim, bom, eu não estou na época de Noé, então legal, deve ter sido muito bom para ele, mas não tem nada a ver comigo. Aí vem a habilidade do pregador, do intérprete, dizer assim, Noé teve que fazer tal coisa e nós hoje precisamos agir de tal forma. Então, o melhor seria dizer, é preciso contextualizar as escrituras, mas não atualizar as escrituras. Exatamente. Né? Exatamente. Claro que existem muitos oportunistas que acabaram usando dessa expressão, pegaram a onda, né, para dizer que algumas coisas mudaram, como, por exemplo, alguns valores, né? Mudou, o mundo é diferente, né? E mesmo dentro do meio chamado cristão, evangélico, nós temos algumas pessoas que estão dizendo assim, tem algumas coisas que era pecado, mas não é tão pecado agora, né? E, pastor, que o pastor diria, né? Mudou aquilo que era pecado lá na época da Bíblia para o que nós vivemos hoje? Pecado sempre será pecado, ponto. A gente não pode falar nada além disso, né? É fato, a Bíblia, o que a Bíblia vai tratar como pecado, foi pecado, é pecado.
e continuará sendo pecado sempre. A mesma coisa também vale para os valores, né? Aquilo que a Bíblia estabelece como um valor, amor ao próximo, amor a Deus, cuidar, né, dos órfãos e das viúvas, são princípios, valores que, independente da época, independente do período, eles estão em vigência o tempo todo. Que talvez acontece, né? E aí na prática, nas igrejas, né, muitas vezes há esse questionamento, tipo assim, tá, mas isso daqui, antigamente, quando eu era adolescente, isso daqui não podia fazer, porque esse tipo de coisa, né, era pecado, e a pessoa era excluída da igreja e tal, né? Então isso gera uma... Como assim? Hoje então não é mais pecado? E aí entra nessa onda, né? Já que a gente precisa atualizar a Bíblia, então talvez de fato algumas coisas mudaram, né? Mas acho que é interessante... Aí quem está em casa talvez, né, lembrou de alguma situação, ou o pai, o avô vivenciou uma situação assim, né? Tem algumas coisas que são pertinentes para a gente pensar aqui. Porque, primeiro, talvez o pecado não está sendo tratado como pecado dentro de algumas igrejas hoje pela frouxidão moral dos seus líderes. Então, de fato, não é porque a Bíblia deixou de dizer que aquilo é pecado. A Bíblia continua dizendo que é pecado. Mas, na prática, lamentavelmente, tem se feito vista grossa com relação a alguns pecados. Eles não são tratados dentro da realidade eclesiástica como eles deveriam ser tratados, né? Com a veracidade, a intensidade, né? Como deveria ser, tá? Outro aspecto que talvez faça com que as pessoas se queixem, que mudou, né, é como a disciplina ocorre nas nossas igrejas hoje. Porque, antigamente, os pecados, principalmente aqueles pecados mais visíveis, eles eram completamente expostos, né? Então, a pessoa parava lá na frente, então era fácil de você ver que é pecado e pronto, né? Foi cortado. Hoje, talvez na sua igreja, há um tratamento de pecado, mas ele é um tratamento de bastidores, não aparece lá na frente, né? É um trabalho que acontece ali no gabinete pastoral, numa visita, né? Onde o tratamento do pecado... E aí, às vezes, fica aquela impressão, né? Isso era pecado, hoje ninguém fala nada, hoje não chamaram lá para frente na assembleia, né? Que é o que muitas vezes se tem em mente, né? E também, é claro, tem ainda aquelas situações que, com o passar do tempo, e aí a teologia também ela é uma ciência crescente, né? A gente vai vendo outros conceitos, né? Não é que a Bíblia mudou, mas vamos entendendo mais o contexto bíblico por causa dessas ciências, a arqueologia, a história, né? Vamos mostrando como isso é, e daí você vê que, o que o apóstolo Paulo tratou aqui é uma situação pontual que ele não vê como sendo um pecado, né? Uma regra para as igrejas, mas aqui, para essa igreja, ele estava tratando disso. Então, não é algo que se aplica a outras igrejas e também não faz sentido hoje nós dizemos que não pode. É por causa daquela realidade, daquele contexto e tal. Então, havia essa restrição, né? Então, também tem essa dimensão. Então, é interessante a gente ver isso. Mas pecado continua sendo pecado. Isso não mudou e nem vai mudar, né? O que a Bíblia diz que está errado porque, de fato, fere a vontade de Deus e aquilo que Ele tem para as nossas vidas, né? Interessante é a seletividade que às vezes as pessoas usam, né? Opa, isso aqui, o autor bíblico está pegando no meu pé, não, isso aqui deve ter sido coisa da época, não é bem assim, né? Outra coisa que os outros fazem, não, isso aqui é pecado, ainda tem que ser condenado. Então, ou você toma as escrituras como um todo, ou vai dar problema. Né? Pecado geralmente é o do outro, o meu. Exato. E é muito mais fácil condenar o próprio pecado na vida do outro do que perceber que precisa mudar alguma coisa. Né? E pensando nessa questão de atualização, algumas pessoas acabaram argumentando aí nas mídias a respeito de um paralelo que estavam fazendo ali a respeito da posição de Jesus quanto à lei. Pastor Clayton, alguns dizem Jesus ele atualizou a lei. Então, isso nos serve de base para hoje olharmos para a Escritura como um todo e atualizarmos para a nossa atualidade, para o nosso cotidiano. Isso seria cabível usar o exemplo lá de Jesus, atualizou a lei, ou não entendeu nada? Não entendeu nem o que Jesus fez? Tem duas coisas que a gente precisaria ver. Primeiro, a questão é se de fato Jesus mudou a lei e atualizou a lei. Né? Ele vai dizer, em primeiro lugar, eu não vim revogar a lei, mas vim cumprir a lei, ou dar o real sentido da lei. Em alguns momentos ele vai dizer assim, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, né? E quando a gente olha o contexto, especialmente ali do Sermão do Monte, onde aparecem essas expressões, você vai ver que na maioria dos casos ele aperta ainda mais do que já estava dito antes, né? Estava dito assim, não adulterarás, eu porém vos digo, quem olhar de uma forma impura, e a coisa complicou mais ainda, né? Não matarás, e aí ele aperta um pouco mais. Então, será que ele atualiza e ameniza ou ele aperta ainda mais, né? E a segunda questão é, digamos que houve mudança da lei.
A pergunta é quem é que está fazendo isso e se eu tenho autoridade para fazer isso. Jesus dizia assim, foi dito desse jeito, a partir de hoje vai ser assim. Tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, um de nós chegar assim, olha, lá estava escrito de tal jeito, mas a partir de hoje vai ser diferente. Que autoridade nós temos para fazer isso comparado com o rei dos reis, né? Com aquele que criou todas as coisas e que nos mandou o manual, né, de como nós deveríamos viver. Então, acho que esse é um pouco o problema, né, quando se quer usar aquela expressão de Jesus e achar que nós temos a mesma autoridade para fazer isso. Né? É um equívoco em todas as pontas esse daí, né? É o próprio Deus, né? Falando da lei, né? E asseverando a lei, poxa, né? O melhor é dizer, baixa a bola, meu filho. Se coloca no teu lugar. Obedece, que é suficiente. Não, e eu acho que a própria repercussão que dá a nível de Brasil uma expressão como essa, e a quantidade, porque se você olha para a Escritura, um dos princípios básicos ali de que foi usado, né, para ver que o texto bíblico era inspirado, era a aceitabilidade, né? Aí você olha toda essa expressão, toda essa comoção em torno do atualizar a Bíblia, de aceitação minúscula, né? Pelo contrário, né? Então, uma pessoa que afirma um negócio desses teria autoridade, então, para acrescentar que fosse um capítulo à Bíblia, olhando para a história, né, da inspiração, da canonização, com certeza não, vai em direção completamente oposta. Não que não houvesse pessoas que acharam interessante a ideia. Sim, sempre tem, né? Exatamente. Mas, pastor Clayton, me colocando no lugar de um questionador, eu estou defendendo a atualização da Bíblia. Daí eu coloco para o senhor o seguinte, existem tantas versões de Bíblias hoje, né? Por exemplo, o pastor Josemar, ele gosta da NTLH, bem contextualizada, né? Num português que está bem fácil, acessível, né? Tem o irmão fulano de tal, gosta da João Ferreira de Almeida, com aquela linguagem, um português bem rebuscado, né? Então, o argumento é o seguinte, assim como tem atualizações de escrita da Bíblia, de tradução, tá aí um bom motivo para trazer uma atualização da Bíblia. Seria um bom argumento esse? Eu acho que não convence, né? De fato, nós temos uma série de traduções, versões diferentes, né? Nova tradução linguagem de hoje, NVI, agora tem a NVT, nova versão transformadora, a nova Almeida atualizada, né? Eu estava na expectativa como é que seria o título da atualização da revista atualizada, né? Então, a nova Almeida atualizada, né? A própria nova tradução linguagem de hoje está passando por uma revisão e daqui a não sei quantos anos estará disponível, né? E eu digo assim, graças a Deus que nós temos essas versões e que nós temos equipes de tradução se preocupando com isso. Por quê? A Bíblia mudou? Não. Né? Mas a nossa linguagem, o vocabulário que nós usamos, você pega alguns adolescentes hoje e diz assim, por causa das concupiscências da vida, né? E a pessoa vai perguntar se isso é de culinária ou do que é isso, né? Ou seja, o nosso vocabulário mudou. Então, há uma diferença muito grande entre atualizar as escrituras ou atualizar o vocabulário, o estilo de uma tradução, né? A diferença entre essas duas coisas é muito grande. E é óbvio que o trabalho das equipes de tradução, e eu louvo a Deus por essas pessoas que trabalham com isso, né? De pegar a mesma verdade bíblica que foi dita há 2.000 anos, há 3.000 anos atrás, e traduzi-la numa forma que as pessoas de hoje consigam entender. Existe você pegar algumas versões um pouco mais antigas, né? Você pegar alguém lá com 70, 80 anos que tinha, né, todo um jeito poético, lá ele vai entender tudo. A geração mais nova não vai entender. Então, essa é a função da nova tradução, né, que acontece de tempos em tempos. Mas é diferente, atualizar as escrituras, o conteúdo, ou atualizar a linguagem dela. A linguagem pode e precisa ser atualizada de tempos em tempos. As verdades das escrituras são eternas. E ainda também, dentre aqueles que defendem essa colocação do atualizar a Bíblia, nós vemos o grupo daqueles que querem tornar o Evangelho um pouco mais atrativo, né? Porque está meio pesado esse Evangelho de Jesus, né? Aceitar o Evangelho está meio complicado, então vamos dar um desconto aqui, né? Vamos deixar um pouco mais fácil, porque dessa forma mais pessoas vão aderir ao Evangelho, né? Pastor Josemar, a igreja deveria se ocupar em dar alguns descontos ao Evangelho, atualizar ele a alguns pecados, algumas coisas para ficar mais suave?
Olha, não é nem difícil de responder isso, né? Porque não pode ser, né? A gente olha para o Evangelho. Mas talvez a grande questão é o que nós queremos. Nós queremos que tem muitas pessoas na igreja, né? Muitos ouvintes, muitos espectadores ali participando, ou nós queremos pessoas convertidas, transformadas pelo poder da palavra de Deus. Se nós queremos espectadores, de fato, aí o Evangelho não é para essas pessoas. Né? O Evangelho, ele agride, o Evangelho, ele é contundente, o Evangelho não tem meios termos, né? O Evangelho, ele é radical. Agora, se nós queremos uma mudança de vida, precisa ser sim, mudança de vida sempre é algo radical, né? A conversão é isso, eu mudo de uma rota para uma outra rota, eu mudo a mentalidade, eu mudo a minha vida, né? E nada mais radical do que o Evangelho, porque quando nós formos olhar assim, nós não somos... Se nós somos cristãos de fato, nós não somos politicamente corretos, né? Como a gente prega muito nos nossos dias, né? É a tônica em todos os segmentos. Porque você vai dizer que salvação é só por Jesus Cristo, ponto. Ah, mas e Jesus e mais alguma coisa? Não, está errado. É só por Jesus, ponto. Então tem algumas coisas que são muito radicais e muito fechadas. Pecado é pecado. Se você não confessar teu pecado, não receber ao Senhor Jesus como teu Salvador, por mais que tenha sido um pecado na nossa mentalidade pequenininho, vai para o inferno, ponto, é castigo eterno. São coisas muito radicais e não tem como amenizar isso, porque o que nós queremos e devemos querer, né, como pregadores da palavra de Deus, é uma transformação completa de vida. Agora, o que pode tornar o Evangelho talvez mais agradável é a nossa vivência do Evangelho. Entende? Quando nós recebemos bem as pessoas na igreja, quando nós nos relacionamos bem entre irmãos, quando há um clima de fato, né, uma realidade de amor mútuo dentro da igreja. Então essas verdades contundentes da Escritura, elas têm um espaço gigante. Você prepara as pessoas porque elas são bem recebidas, elas são amadas e tal. E aí a verdade também é pregada sem diminuição do teor, né? Nós não precisamos diminuir o teor. A questão é a nossa vivência agradável do Evangelho. Se estamos vivendo de forma agradável, a palavra de Deus contundente, ela terá o seu espaço, não vai gerar reprovação, pelo contrário, vai gerar aceitação. E muitas vezes a gente vai ao contrário, né? A gente não cumprimenta, não faz questão de se relacionar bem, então, mas vamos pregar uma palavra, né, tranquilo, para que todo mundo se sinta bem no final. Está tudo errado, né? A palavra deve ser pregada como ela é. E a nossa vivência, ela vai trazer esse ambiente, né, agradável, necessário para que a pessoa chegue perto e queira ser transformada. Queira esse impacto que é necessário. Acho que um dos problemas é alguns acharem assim, não, o jeito que se fazia há alguns anos atrás era o jeito certo e esse jeito que hoje em dia querem fazer está equivocado. Não, o jeito certo é aquilo que as Escrituras dizem, né? Você falou antes da questão, por exemplo, de forma de disciplina, né, que acontecia algum tempo atrás. Não sei se aquilo estava certo, não sei se o que fazem hoje está certo. O padrão não é nem o de 100 anos atrás, 200 anos atrás, ou de hoje. O padrão sempre deve ser as Escrituras. É essa busca que eu preciso fazer, né? E às vezes o pessoal se baseia em cima da experiência. Lá a gente fazia assim e agora estão fazendo errado porque estão fazendo de jeito diferente. Está errado porque é diferente de anos atrás ou está errado porque é diferente do que está nas Escrituras? Esse é o padrão. E sem contar que surgem alguns modismos, né? Então a gente olha assim, mas em tal lugar, olha só, igreja cheia, está acontecendo tal movimento, né? E eles não estão mais falando sobre pecado. Então vamos trazer isso para nós também. Poxa, não é isso que Deus espera de nós, né? Deus quer que as pessoas sejam alcançadas sim, mas não é o número, né, que é um indicativo de que a palavra está sendo pregada de forma efetiva, né? É a transformação de vida que vai ser o resultado final. Pensando nisso, faço aqui um trocadilho teológico. Atualizar a Bíblia, pastor, ou atualizar nós mesmos? Bom, eu trouxe, tá? Foi provocativo. Eu trouxe a minha Bíblia preferida, né? Atualizar a Bíblia. Eu acho que a minha eu preciso atualizar, tá? Mas atualizar no sentido de, poxa, a minha capa já está bem feinha, já está desgastada, né? Então, comprar uma nova, né? Mas o conteúdo não pode ser modificado. O conteúdo precisa ser esse. E aí a atualização onde ela precisa acontecer é aqui, né? Dentro do nosso coração, de fato. Então, não atualizar a Escritura, mas atualizar nós mesmos. E uma atualização que condiz com a Escritura de novo, né? Muitos teólogos têm buscado atualizações constantes, né? Mas não é um software permitido pelo desenvolvedor, né, da máquina, né? Então, você instala algo que não condiz com aquilo que Deus quer. Nós precisamos buscar aquilo que de fato é condizente com a palavra de Deus e essa
essa atualização constante de nós mesmos, né, da busca pelo Evangelho, ela acontece exatamente quando nós vamos para essa Escritura que é sempre viva, sempre eficaz, que é de sempre, né? Eu gosto de uma expressão do pastor Oswaldo Litz, né, quando nas diferentes traduções ele dizia assim, os de hoje usam na tradução da linguagem de hoje, eu uso a tradução de sempre. Assim, não importa tanto a tradução, né, mas é a Bíblia de sempre, e é ela que vai modificar a minha vida, né? Então, ao invés de tentar mudar o que está aqui, eu acho que a grande preocupação, a grande percepção que é necessária em cada um de nós o que precisa mudar aqui, né? Por que eu estou querendo mudar a Bíblia? O que tem de errado em mim para não conseguir aceitar a Escritura, para não conseguir entender o que ela diz, né? E há tantas mentalidades hoje, ideologias que tentam colocar na nossa cabeça, né? E aí a gente muitas vezes assimila a mentalidade e daí quer modificar a Bíblia a partir daquilo que eu penso. Completamente errado, né? É a exegese, né? Quando o processo contrário. E não é assim. As ideologias que sempre vão existir, elas deveriam, então, sair daqui, né? Então, a gente está olhando a Escritura, bom, o que nós fazemos com relação a, sei lá, vamos pensar em uma ideologia ali de distribuição de bens. O que a Bíblia fala sobre isso, né? A partir dali eu poderia criar algo, né? Mas nunca o contrário. Então, é o que eu quero, e aí eu tento forçar a Bíblia a dizer alguma coisa que ela não está dizendo. Eu não sei de quem que é a frase, já ouvi ela algumas vezes, né? Lendo a Bíblia, encontrei um monte de erros. Todos eles em mim. Todos eles em mim, eu precisei resolver uma série de coisas. Eu penso que o grande problema é qual o conceito que a gente tem das Escrituras. Esse é o problema. Quando eu olho a Bíblia como um livro qualquer, obviamente que ele precisa de tempos em tempos ser atualizados. Quando eu olho a Bíblia como um manual que foi escrito por um Deus eterno, que se revela através das Escrituras, e que o problema central que tem nesse negócio todo é um ser humano que tinha um relacionamento quebrado com Deus, e por conta disso esse Deus teve que se revelar. Isso era o problema há 3.000 anos atrás, era o problema na época de Cristo, era o problema na época da Reforma, e é o problema nos nossos dias hoje. E vai continuar, se tiver mais 2.000 anos de história, vai continuar sendo o grande problema da humanidade, e para isso esse livro sempre vai ser atual. Né? Se olhar dessa forma, o problema é que às vezes a gente começa a olhar a Bíblia como se fosse um livro qualquer, né? Um livro de geografia lá da escola da minha filha, que daqui a 10 anos está desatualizado, não funciona mais, mas a Bíblia não é assim. Então, essa é a questão. Realmente, olhando para a história, nós podemos ter até alguns grupos, denominações religiosas aí que se incomodaram com alguns trechos da Bíblia e começaram a tirar e colocar algumas coisas, né? Eu lembro logo de cara 2 trechos bíblicos, né? João escrevendo sua epístola e colocando não vão além de Cristo, né? Mas também João colocando lá em Apocalipse, né? Quem colocar ou tirar sofrerá penas de condenação, e parece que isso acontece até hoje, né? Tem gente que não leu esses trechos das Escrituras, né? Então, para que isso não venha a acontecer, esses equívocos que infelizmente acabam fazendo, tira esse trecho, né? Vamos dar uma tônica diferente a esse trecho da Bíblia. Pastor Clayton, gostaria de perguntar como fazer uma boa conexão, uma boa leitura bíblica e uma boa conexão com hoje. Resumindo, uma boa interpretação bíblica. Tem algumas dicas para que a gente não venha se atropelar nesse processo? Eu penso que o grande problema dos nossos dias tem sido a falta do estudo das Escrituras. O que o pessoal tem dito nos púlpitos, inclusive nas instituições acadêmicas e teológicas, é por falta de estudo das Escrituras. E quando a gente olha na história, né, e temos um doutor na área de história, né, os grandes momentos em que o cristianismo retornou aos caminhos de novo, sempre foi pelo estudo das Escrituras. Voltar lá para fazer exegese do texto original, interpretar, é isso que tem faltado. Nós éramos muitas vezes conhecidos como o povo da Bíblia, né? Né, olhava ali, poxa, esse é um crente que estuda a Bíblia, né? Hoje nós temos o nosso smartphone, 10 traduções diferentes, né? Temos na nossa estante uma série de Bíblias de estudo e ninguém conhece mais. Né? Não adianta, e não estou dizendo que não se pode usar esses recursos. Eu tenho no meu smartphone, tenho uma série de Bíblias, até texto no original e texto interlinear, tudo isso são ferramentas boas para a gente. Só que se a gente não tem intimidade com o texto, não estuda constantemente, não
se atualiza a gente mesmo, né? Nós vamos acabar cometendo equívocos, né? Na interpretação, na pregação, no ensino, e isso vai gerar um problema muito grande depois na vivência, né, da igreja, das pessoas, por conta de uma interpretação equivocada. Geralmente as pessoas perguntam, né, assim, qual a melhor tradução, né? A gente falou sobre traduções, e lembrei de uma resposta, não sei a pessoa que falou, mas alguém me ensinou assim, a melhor tradução é aquela que você lê. Porque de nada adianta eu comprar, né? Aqui está no mercado, a mais top, se eu não faço leitura dela, né? Se eu não uso ela no meu dia a dia. Então, de fato, a leitura da Escritura é essencial para a vida do cristão e pena que tem sido negligenciada, né? A segundo plano, né? Leitura, memorização de versículos. É um exercício que pena, a gente faz só com crianças, né? Nas nossas igrejas. Mas nós deveríamos nos apropriar desses textos e guardá-los, né, na nossa mente. Isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Certa vez eu li um depoimento de que alguns estudiosos da Bíblia estavam reunidos e discutindo qual é a melhor tradução, a melhor versão, né? E cada um dizendo, prefiro essa, prefiro aquela. E até que um senhor se levantou e disse, eu prefiro a versão da minha mãe, né? E aí o espanto dos outros, sabe, qual a versão da sua mãe? Ou vai dizer que ela traduziu, né? Uma tradução de escrituras, e a resposta foi, a versão da minha mãe é a vida dela, né? Dentro daquilo que você falou antes, de a leitura que as pessoas fazem hoje em dia, os não cristãos, eles não têm uma Bíblia, às vezes, à disposição, não têm nem interesse de ler as escrituras. E a versão que eles vão ler é a nossa vida, é aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente pratica a partir do que a gente aprende nas Escrituras, né? Então, voltando de novo, muito mais do que querer atualizar as Escrituras, nós precisamos atualizar as nossas vidas de acordo com as Escrituras, porque é essa versão que as pessoas aí fora estão lendo. E eu acho que ainda, olhando também para a realidade que a gente vive com tanto acesso, esse questionamento de atualizar a Escritura, ele vem do meio cristão, né? Assim, do meio evangélico, né? Mas aí quando você interage com pessoas que até um tempo atrás não tinham contato com a Bíblia, e aí tem uma experiência com o Senhor Jesus e começam a ler a Escritura, é tão interessante ver a sede, o quanto essas pessoas olham para ele e dizem, nossa, como é atual, né? Como fala para mim hoje, como tem conceitos. Nós que muitas vezes temos 10, 20, 30 anos de caminhada de igreja, é que muitas vezes parece que há um bloqueio, né? A gente não consegue visualizar o que Deus tem para nós hoje, né? O que Ele quer nos dizer através desse texto antigo que é tão significativo. E talvez nós é que deixamos de ler com aquela mesma paixão, aquele mesmo amor que deveria estar em nossos corações e esteve lá no começo e que com o passar do tempo. Então, o amor pela Escritura, a Deus em primeiro lugar, e aí, consequentemente, pela Escritura que foi dada por Ele, vai ser essencial, para que a gente não queira atualizar a Bíblia, mas deixar com que ela nos atualize e nos modifique no nosso dia a dia. Já se dizia, né? A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Exatamente. Tem coisas que aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Olha, meus queridos espectadores, vocês começaram com um questionamento e pode ser que o tema tenha parecido até um pouco apologético, né? Mas terminamos de uma forma bem devocional e fica aí o desafio para que você possa colocar o seu coração sobre as Escrituras e para te dar um auxílio na boa interpretação das Escrituras, fica o convite para você conhecer os nossos cursos livres, totalmente online, que você pode acessar aí do seu celular, tablet, computador, basta acessar fbponline.com.br. Oferecemos cursos de curta duração com uma linguagem super clara que vão te ajudar a entender melhor as Escrituras para que você possa fazer essa conexão com o cotidiano. Então fica o convite para conhecer o nosso programa aí de capacitação, onde você vai estar aprendendo mais as Escrituras e a respeito do serviço no Reino de Deus. Agradeço aos nossos convidados especiais, né, que puderam discorrer sobre esse assunto e tanto. Gostariam de dar ainda alguma palavra? Fique à vontade. Bom, como a gente terminou, eu acho que o grande apelo que fica para nós, ao invés de entrarmos em todas essas polêmicas, né, que muitas vezes chamam a nossa atenção, lamentavelmente, antes das polêmicas, como está a nossa vida de leitura da Escritura. Então, muito antes de
queremos proferir algo assim, o quanto nós estamos lendo? É a reflexão que deve ficar na nossa mente. Exatamente. Leia a Bíblia e se submeta a ela. Eu acho que essa é a questão que nós precisamos aprender a fazer. Muito mais do que querer questionar, encontrar um monte de teorias, né? Entenda que Deus se revelou a nós através das Escrituras e é ali que você vai encontrar as respostas para a sua vida. Não para querer atualizar ou achar que eu tenho autoridade para fazer isso, mas para entender que eu preciso atualizar a minha vida de acordo com as Escrituras. É isso. Muito bem, muito bem. Terminamos aqui a nossa conversa teológica e fique ligado que em breve a gente divulga aí qual que vai ser o próximo tema. Pode ser que seja tema complicado novamente, né? Fique ligado nas nossas redes sociais que com certeza vai ser para sua edificação. Deus te abençoe e até mais.